Bom, vamos lá. Por que então utilizar esse software nos seus projetos e consultorias? Vamos passo a passo aqui com vocês. Ó. Primeiro ponto, pessoal. Todo o sistema é integrado. Esse é um ponto fundamental, ok? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir o meu Swing. Vou mostrar para vocês o que eu estou falando aqui de tudo integrado, tá? Vou jogar aqui na tela para vocês. Então, olha só, pessoal. Aqui eu tenho um loteamento, né? E aqui eu tenho vários lotes e eu tenho aqui os meus PVs e redes de drenagem, ok? Quando eu vou fazer isso daqui no Excel, esse dimensionamento no Excel, por exemplo, tá? Digamos que eu tenho o trecho 1 aqui, ó, onde eu tô com o mouse, tá? Esse trecho 1 aqui, ó, que é uma rede que vem desse PV até esse PV. O trecho 1, eu vou calcular no Excel somente o trecho 1, né? Então, se eu vou fazer o dimensionamento dessa rede, eu coloco no Excel a declividade, a vazão, né? A rugosidade da rede e calculo ali o meu diâmetro, né? Do trecho 1. Agora, no Swing, o trecho 1, ele é calculado, você consegue modelar, mas ele já é interligado com o trecho 2, que é interligado com o trecho 3, que é interligado com o trecho 4, que é interligado com o trecho 5 e assim vai. Então, todo o sistema, ele é interligado. Olha só, no PV12, ele recebe aqui o trecho 11. Então, vai chegar o dobro quer dizer, vai chegar mais vazão no PV12, que isso aqui vai impactar na lâmina d'água aqui e nos efeitos do T12, tá? Por exemplo, no final aqui, ó, eu tenho um reservatório de detenção. Se esse reservatório tiver em carga, ele vai gerar um efeito aqui no meu PV32, que essa água pode voltar aqui, ó, para a minha rede. Então, essa análise integrada, essa análise mais holística do sistema, né, você consegue desenvolver no Swing. Até porque, pessoal, a obra, né, vai ser isso, né? Não tem a junção das redes pelo PV, então é tudo conectado, né? A gente acaba fazendo um dimensionamento por trecho, né, pela simplificação, mas na obra vai estar tudo integrado. Então, essa integração de todo o sistema, ela pode ser feita no Swing, tá? Das redes com PV, PV com outra rede, a rede que chega no reservatório, o reservatório com o exutório. Então, tudo isso é integrado, ok? Esse é um ponto aqui de grande benefício aí para sua análise, que você vai avaliar todo o sistema funcionando de uma vez só e não pedacinhos do sistema, ok? Segundo ponto, pessoal, modelagem hidrológica e hidrodinâmica. Então, o Swing, ele faz esses dois tipos de modelagem, hidrológica e hidrodinâmica. O que é a modelagem hidrológica? Simplificando. Se a gente for fazer um método racional, por exemplo, tá? Esse é um modelo chuva-vazão, tá? Transforma a chuva de projeto numa vazão de projeto, tá? Então, a modelagem hidrológica. Se eu for calcular ali uma rede de drenagem, né? Velocidade, nível d'água, seria um cálculo hidráulico, né? Mas ele também faz esse cálculo hidráulico e ainda melhor, ele faz um cálculo hidrodinâmico, tá? Então ele não faz um cálculo estático, né? Somente, ele faz realmente a passagem da onda de cheia do meu hidrograma, tá? Então ele faz a modelagem hidrodinâmica. Então olha só, se eu tenho aqui o meu loteamento, ele vai calcular qual é a vazão, qual que é o escoamento que vai ser gerado aqui nas minhas bacias, que vai ser direcionado para a minha rede, essa é a etapa da modelagem hidrológica, que ele já faz aqui dentro, ok? Depois que ele gerou esse escoamento, como esse escoamento vai se comportar nas minhas redes de drenagem? Essa é a modelagem hidrodinâmica, tá? Então, depois que a gente faz a modelagem hidrodinâmica, eu consigo, por exemplo, ó, visualizar o meu perfil aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Consigo visualizar o meu perfil e verificar toda a minha lâmina d'água aqui acontecendo, ó, passo a passo no tempo. Vocês viram a passagem da onda de cheia? Vou voltar aqui de novo. Ó. Então, aqui é a passagem de onda de cheia. E perceba que tem momentos, ó, que pode estar afogando o meu PV, que a gente vai ver aqui na sequência, tá? Então, todo esse perfil da lâmina d'água eu consigo avaliar através da modelagem hidrodinâmica que eu tenho no software Swing, ok? Diferente de fazer um trecho somente, um cálculo somente por trecho e calcular a lâmina d'água naquele trecho e ainda calculando com escoamento permanente uniforme, que quase nunca vai acontecer na obra, tá? Então, você tem muito mais recurso aqui dentro, tá? Falando até de escoamento, pessoal, nós temos aqui, ó, análise do escoamento não
uniforme. O que é um escoamento não uniforme? Eu vou fazer um desenho aqui para vocês, ó, do seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui o marcadorzinho. Então, olha só, vamos recapitular aqui alguns conceitos, né? Primeira coisa, vou pegar um pincel preto aqui. Escoamento, vou colocar aqui, ó, escoamento permanente, ok? Uniforme. O que seria isso? Eu tenho aqui a minha rede de drenagem, tá? Com uma certa declividade, ok? E aí eu faço, só colocar aqui um solo aqui embaixo, assim, né? Representando o solo, que é a parte de baixo dela. Beleza. Escoamento permanente uniforme, eu estou fazendo uma seguinte simplificação. Eu estou falando que essa declividade aqui, ó, tá? Da minha rede, vamos pegar aqui esse daqui como S, né, de declividade, ok? Ela vai ser igual aqui à declividade da minha lâmina d'água, tá? Então vai estar alinhada essa declividade, vou colocar aqui SA, tá? Que vai ser igual à declividade da linha de energia do meu escoamento. Então perceba que as três têm a mesma inclinação, né? Então S, E. Ok? Então, pessoal, olha só. É como se eu tivesse aqui essas três linhas, ó, linha de fundo, linha d'água, linha de energia, paralelas. Então, isso daqui é uma simplificação matemática, o escoamento permanente uniforme, tá? Então, o uniforme, né, o U aqui do EPU, quer dizer justamente isso aqui, ó, tá? Essas linhas aqui paralelas entre si, ok? É uma simplificação matemática, mas na obra isso aqui dificilmente vai acontecer. Imagina a água passando na rede de drenagem, cai no PV, gera aquela perturbação, tem uma inflexão. Difícil estar exatamente paralelo, entende? É uma simplificação, ok? Beleza. Agora, nós temos aqui também a possibilidade de trabalhar com o escoamento aqui, ó, colocar ainda permanente, né? E vou colocar aqui, ó, não uniforme, tá? Não uniforme. Ok? O que seria um escoamento não uniforme, né? Ou um escoamento variado, né? Então, olha só, eu teria a rede aqui também, ok? Aí, digamos que essa rede aqui chega numa queda aqui de PV, tá? Então, o que vai acontecer realmente com a lâmina d'água? Bom, a lâmina d'água ela pode vir aqui numa cota, mas ela vai reduzindo aqui, ó, porque ela vai sofrer essa queda no PV, né? Então, aqui eu tenho a formação, muitas vezes, de uma lâmina crítica, tá? Então, perceba o seguinte, que essa inclinação aqui do fundo, ó, ela não é igual à inclinação da lâmina d'água, porque a lâmina d'água ela está variando, ó, ela está ficando cada vez menor aqui, ó, tá? Então, tem uma variação. E a minha linha de energia aqui também, né? Ela pode estar diferente, ó, tá? Então, eu não tenho mais a inclinação da linha de energia igual à inclinação da lâmina d'água, igual à inclinação do fundo. Isso daqui é um escoamento variado, né? Ou não uniforme, que seja, tá? E essa possibilidade de trabalho variado da lâmina d'água, dificilmente você vai fazer no Excel, né? Até dá para calcular as curvas de remanso e tal, mas no seu dimensionamento no Excel pode ficar muito complexo, são N redes, N PVs, né? Então pode ficar inviável. Aqui no Swing você consegue avaliar essa variação, tá? Por exemplo, ó, olha só, se eu for olhar aqui o meu perfil da lâmina d'água, olha aqui a lâmina d'água como tá vendo? Aqui eu tenho uma queda, onde eu estou com o mouse, ó, e a minha lâmina d'água ela diminui, ó, por causa da aceleração na queda. Aqui também tem uma queda, a lâmina d'água diminui. Aqui no reservatório, ó, o reservatório quando ele enche, ele gera uma curva de remanso invertida aqui, ó, no sistema. Tá vendo que a lâmina d'água está bem diferente da linha de fundo, né? Então aqui, pessoal, nós temos um escoamento, né, variado, que dá para fazer essa modelagem no Swing, que é mais próximo da realidade, né? Só pensar, olha, tem uma queda aqui. Você acha que a lâmina d'água, né, ela vai vir retinha aqui, ó, né, bem paralelo, e do nada ela vai fazer um degrau aqui, a lâmina d'água? Não, isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe, ok? O que vai acontecer é justamente isso aqui, ó, a lâmina d'água vai diminuindo, então eu tenho um escoamento aqui variado, gradualmente variado, ok? Então isso aqui pode ser feito no Swing, que representa muito melhor aí o que vai acontecer na obra, tá? Além disso, pessoal, ele também faz o cálculo do escoamento não permanente.
não permanente. Lembra que eu mostrei aqui o escoamento, ó, permanente, uniforme, certo? Aqui permanente, não uniforme ou variado, né? Eu tenho aqui um escoamento ainda, vou colocar aqui, ó, escoamento não permanente, né? E posso colocar ainda variado. Nossa, mas aí fica muito complexo. É, fica muito complexo, mas a realidade é complexa, tá? Imagina a água passando na rede que cai no PV, que entra outro PV, o negócio, a realidade em si, ela é complexa. Aqui ainda é uma simplificação da realidade, tá? Mas para que vocês possam entender, aqui eu tenho o E do escoamento. O não permanente é o seguinte, tá? Quando eu vou fazer um cálculo aqui no EPU, eu considero uma vazão de projeto, ok? Uma vazão de projeto. Então, eu calculei lá um método racional, cheguei numa vazão, e essa vazão é que vai estar passando meio que constante na minha rede, né? Como se ela tivesse sempre acontecendo na minha rede. Assim que faz o dimensionamento tradicional, né? Quando eu vou aqui para o escoamento permanente, variado ou não uniforme, bom, a lâmina d'água está diminuindo aqui por cada queda, mas aqui a vazão também é constante, porque eu tenho escoamento permanente, ó, permanente, permanente. Então, quando eu falo permanente, eu quero dizer que a minha vazão não varia, ela é permanente. Se ela é 10, sempre 10. Se ela é 20, sempre 20, na minha análise, tá? Agora, quando eu tenho escoamento não permanente, né? Não permanente, isso quer dizer que eu vou trabalhar aqui, ó, com um hidrograma. Um hidrograma. Então, o que seria o hidrograma, né? Teria aqui a minha vazão e aqui eu teria o tempo. Então, digamos que começou a chover. Bom, começou a gerar ali uma vazão, né? Aí começou a chover forte, aumentou aqui a vazão. Começou a chover mais forte, aumentou. Parou de chover, começa a diminuir a vazão. Aí cessou a chuva, bom, aí acabou aqui a vazão. Então perceba que há uma dinâmica, né? Há uma dinâmica que acontece também na realidade, né? Ou você enxerga o seguinte, quando começa a chover, é como se São Pedro apertasse um botão, chuva, parou de chover. Off, chuva, parou. Não, não é assim, tem uma dinâmica, né? Então tem a chuva que aumenta a intensidade, depois ela vai diminuindo e assim vai. Então, essa dinâmica, no caso aí não permanente, ela acontece na realidade. Tá? Essas ondinhas aqui de hidrograma passam pelas nossas redes. Isso daqui é uma vazão que varia em função do tempo. E aí nós temos esse escoamento não permanente. E variado, por quê? Porque a lâmina d'água, ao longo da minha extensão da rede, pode variar. Caiu ali no PV, varia. Teve o remanso do reservatório, varia. Né? Então, perceba que é uma caracterização mais próxima da realidade. Então, olha só a distância que a gente tem desse método aqui, ó, tá? Para esse daqui, ó, que é 100% simplificado. Né? Uma distância grande aqui, tá? Então, se você está trabalhando só com Excel, você está aqui. Se você está trabalhando com Excel e fazendo análises no Swing, você já está aqui, bem mais próximo da realidade. É como se eu tivesse a realidade aqui, ó, tá? O meu R aqui da realidade aqui. E aqui eu tenho uma escala aqui, ó. Né? Tem uma escala aqui, ok? E a realidade está aqui. Se eu estou trabalhando com... Estou fazendo dimensionamento no Excel, mas verificando no Swing aqui, ó, eu estou aqui, ó. Está bem mais próximo da realidade. Não estou ainda na realidade, porque nenhum modelo vai reproduzir fielmente, né? Fielmente ali, né? A natureza, tá? Mas eu estou bem mais próximo do que, né? Só trabalhar com Manning aqui, estou bem mais distante da realidade. Entende? Então, essas são algumas possibilidades, né? Outro ponto, pessoal, análise de carga no PV. Olha, isso daqui é muito importante, tá? Porque se a minha rede está afogada, por exemplo, nesse caso aqui, ó, é o reservatório, tá? Jusante, ok? Se eu tivesse só rede de drenagem, desaguando num trecho livre, sem estar em reservatório, sem estar com um rio aqui embaixo, um trecho bem seco, livre aqui, tá? Não teria nem esse efeito, provavelmente só teria algo mais similar a isso aqui, ó, tá? A água sai aqui livre do sistema e beleza, acabou. Mas eu tenho um reservatório, e esse reservatório eleva a lâmina d'água conforme ele vai enchendo. Então, isso aqui gera um efeito de remanso. E olha só o que acontece com os nossos PVs, ó. O meu PV aqui, ó, ele está em carga, tá vendo? Minha lâmina d'água encheu toda a minha seção aqui dessas redes, das duas últimas redes, e metade da penúltima rede, e subiu pelo PV, está em carga. Então, essa lâmina d'água, se a gente não cuidar, ela pode sair pela tampa do PV.
Eu não sei se você já passou de carro na rua e viu água minando de tampa de PV, né? PV em carga. Isso daqui você consegue avaliar no Swim. No Excel, você nem avalia PV, né? Você calcula só a rede, trecho de rede e acabou. Né? Então você tem mais essa segurança, mais essa clareza do que está acontecendo no seu sistema. Tá? Então, como eu disse, ó, se você tem clareza do que está acontecendo, né, essa clareza te traz mais segurança. E se você tem mais segurança do que está fazendo, você consegue ofertar aí, né, um produto melhor, um projeto melhor, uma consultoria melhor, mais assertiva, ou seja, mais próxima do que da realidade. Tá? É a mesma coisa, você entra numa sala escura, você começa a andar na sala, você fica inseguro, você pode bater a cabeça em qualquer momento, né, bater a cara na parede. Quando você acende a luz, tem clareza, pô, você sabe para onde você está indo, você tem mais segurança do que você está fazendo. E com isso você tem uma caminhada ali naquela sala mais segura, mais tranquila, mais assertiva. É a mesma coisa.